Uma pergunta de Nensho-san. Boa noite, Sensei e Sangha. Como confiar que os sutras são realmente de Shakyamuni Buda? Provavelmente, em grande parte, não são mesmo. Eles foram memorizados, repetidos, e é impressionante que tenham se conservado tão parecidos nas suas diferentes versões. Você vai ver coleções de sutras tibetanos, coleções de sutras em Pali, Theravadas, na Tailândia, no Sri Lanka, diferentes coleções, um cânon chinês, um cânon japonês, são muito similares entre si, mas existem algumas diferenças. Poucos trechos nós poderíamos dizer com absoluta certeza, essas palavras foram ditas exatamente assim por Shakyamuni Buda. Mas o conjunto dos sutras é impressionantemente coerente e um bom repositório da sabedoria budista. Não é, em absoluto, algo que nós olhemos do ponto de vista do Zen e digamos, esse texto é sagrado, é exatamente o que está escrito nele é a palavra de Buda. Não é assim. Eu gosto de uma história em que um professor budista estava dando aula, um mestre Zen, para alunos de outras escolas budistas também. E ele fez uma pergunta e um aluno se levantou e começou a responder citando um sutra. E o mestre Zen disse, não me cite as palavras de sutra, dos sutras. Não me cite as palavras de Buda, me dê suas próprias palavras. O que é um chamamento para a questão da experiência pessoal. E é por isso que nós insistimos no Zen. Sente para fazer Zazen primeiro, depois a gente pode ter alguma palestra ou responder algumas perguntas, mas se você não tiver experiências pessoais com a sua própria mente, com a sua própria espiritualidade, não vai mais do que estar repetindo como um papagaio as palavras dos outros, mesmo que sejam de Buda. Uma pergunta de Lucas San. Boa noite, Sensei. Boa noite, Sangha. Além dos livros O Caminho Zen, O Pico da Montanha, Horas Mortas, Duvidar da Própria Compreensão e Mente Zen, Mente de Principiante, qual livro o senhor indicaria para me aprofundar mais no Dharma? Gachô. Se você já leu esses livros, recomendo que você se matricule no SED e comece a estudar organizadamente sobre o Zen. Nós temos esses cursos extremamente bem preparados, com tutores e professores que se esmeram procurando textos e organizando o conhecimento escalonadamente para que os alunos possam progredir. O módulo 1 dura 4 meses e meio e vai começar agora em março. O módulo 2 dura 1 ano, o módulo 3 dura 2 anos. Então, existe uma quantidade impressionante de coisa para ser estudada. E é isso que você deve precisar depois de ler esses livros. Uma pergunta de Gustavo San. Boa noite a todos. Sensei, durante o Zazen, tenho vivenciado de grande silêncio e serenidade. Nesses momentos, percebo que minha visão fica desfocada, como se houvesse um véu. Isso é comum? Não há nenhuma necessidade durante o Zazen de você focar em coisa alguma. E manter os olhos sem tentar focar ou ver com nitidez nada à sua frente é uma boa prática. O errado seria procurar ver nas ranhuras da parede alguma imagem. Isso é simplesmente projetar aquilo que está na nossa mente na parede, como naquela pergunta, onde estão as formas?
que vemos nas nuvens. As formas que vemos nas nuvens estão apenas na sua mente. Então, não focar em nada é uma boa ideia. Temos uma pergunta de Nando-san. Boa noite, sensei. Estou isolado por suspeita de Covid. Os sintomas estão leves e farei exames amanhã. Amigos e parentes me ligam preocupados, mas se assustam com minha calma e não medo. Devo demonstrar menos calma e não medo? Gachou. Seja quem você é, não se preocupe com o que os outros estão interpretando, né? Apenas manifeste o que você mesmo está sentindo. Aí, provavelmente você não vai ter nenhum sintoma grave, você está vacinado, né? Então, isso já é uma boa proteção parcial que protege as pessoas e é responsável pela diminuição de grande número das internações, né? Mesmo a Omicron, que é essa nova cepa que está se disseminando pelo mundo, tem muito menos probabilidade de causar efeitos graves nas pessoas vacinadas. Vacinem-se, não só para se protegerem a si mesmos, mas como responsabilidade social, para proteger os outros também, para diminuir as probabilidades de transmissões, para diminuir o trabalho nos hospitais daquelas pessoas que atendem aqueles que ficam em estado mais grave. Se você não se vacina, a probabilidade de você dar trabalho para os outros é muito maior. Portanto, seja responsável, seja um bom cidadão, faça as coisas certas e confie na ciência. A pergunta de Bernardo San. Boa noite, Sangha. Boa noite, Sensei. Sensei, em que difere a prática leiga e a prática monástica? Elas diferem na dedicação, não é? Quem assume a prática monástica vai colocar o Dharma em primeiro lugar e a sua vida particular em segundo lugar. O leigo, pelo contrário, vai colocar a sua vida de família, sua responsabilidade, sua profissão em primeiro lugar e a prática espiritual como uma coisa que ele está fazendo para progredir espiritualmente. Ele pode obter um despertar e iluminar-se assim mesmo na prática leiga. Não há diferença na capacidade de se iluminar de um leigo para um monge, mas um monge tem obrigações de obediência com seu mestre, deve obedecer às instruções, não pode cultivar opiniões próprias ou descumprir as regras monásticas, e essas são as diferenças principais. É uma questão de meios hábeis, de técnica, de recolher-se a um monastério, sofrer mais nessa dedicação, dedicar-se aos outros em primeiro lugar, servir, que é a tarefa do monge, servir aos outros, não servir a si mesmo e às suas próprias ideias e objetivos, mas servir à comunidade e aos outros, abdicar de si mesmo. Isso é o que um monge tem que fazer. Então, não é nem um pouco fácil realmente ser um bom monge. Uma pergunta de Gabriel San. Boa noite, Sangha. Acabo de chegar na Sangha e reparo que muitos membros utilizam essas vestes pretas. Qual é a ideia por trás delas? Desaparecer, não tentar aparecer, não tentar se distinguir, parecer-se todos iguais. Essa é a ideia, né? Mas não há nenhuma obrigação quanto a isso. Você usa roupas discretas, as roupas que quiser. Não deve ir para a prática do zazen de bermudas ou usando roupas decotadas ou coisas assim que chamem a atenção dos outros, né? Você não deve fazer nada para tentar se distinguir. E é isso o principal, não é? Se alguém chegar na sangha
para praticar usando um chapéu com penas de avestruz, nós vamos pedir a ele que retire o chapéu e guarde para usar depois quando anda na rua. Não é? Porque na sanga não é um lugar para se mostrar. E por isso, por natureza, e porque vendemos na comunidade samuês de cor escura, que são roupas confortáveis para a prática, muitas pessoas acabam aparecendo com essa cor preta. Mas não é obrigatório usar preto, você pode usar branco, sem problema algum. O que você não pode usar é uma roupa com lantejoulas. Uma pergunta de JP Gadir-san. Boa noite, Sensei, boa noite a todos. Eu tentarei elaborar em palavras. Se estamos adormecidos na nossa verdadeira natureza, em um sonho ilusório, aonde está o nosso livre-arbítrio? Ele se encontra nesta dimensão? Ninguém tem verdadeiro livre-arbítrio. Nós somos condicionados pela nossa educação, somos condicionados pelo corpo que temos quando nascemos, nós somos condicionados pela sociedade em volta, pelas exigências sociais e da família. A ideia de livre-arbítrio é uma ideia falsa. Nós temos possibilidades de mudar nosso karma em alguns momentos. Imagine um rio. Normalmente você está sendo arrastado pela correnteza, mas às vezes há um momento de calma, um remanso, e você poderia até sair dele. Isso é o que acontece conosco na vida. Algumas ocasiões nós temos oportunidade de exercer a nossa vontade, mas em geral, preste bem atenção, você está sendo arrastado pelas circunstâncias e não tem tanta liberdade assim. A ideia de livre-arbítrio foi criada, na realidade, dentro do tomismo católico, como uma maneira de justificar a não responsabilidade de um criador pelo mal no mundo, atribuindo o mal ao livre-arbítrio das pessoas. Mas o budismo não aceita essa colocação pelas razões que eu expliquei. Você está sendo arrastado pelas circunstâncias. Como se poderia dizer que você é realmente livre? Tornar-se livre exige desligar-se de muita coisa, abandonar muitas coisas, muitas crenças pessoais, muitos vínculos. Um processo realmente difícil e que exige enorme força de vontade. Procurar nossa verdadeira natureza e sairmos desse sonho, mergulharmos no oceano e vermos verdadeiramente a natureza do lugar onde estamos e quem somos. Normalmente, na vida, estamos olhando a espuma da superfície, vendo só agitação. E, por essa razão, precisamos abandonar isso e mergulhar para poder perceber nossa verdadeira natureza. Comigo. Fechou.